com os juristas Lênio Streck e Mário Madureira. Vou começar pelo seguinte, Lênio Streck. É, digamos assim, legítimo que um ministro como Luiz Fux decida assim da sua cabeça: não gostei dessa lei, não está valendo. Esse é um problema da operacionalidade do direito no Brasil. O sujeito decide como ele acha que deve ser. É um subjetivismo atroz, porque as estruturas, a formação democrática, isso é antidemocrático por uma razão. Não importa a decisão que o sujeito tome, importa é que ele não deveria tomá-la nesse modelo de tomar a decisão porque não gosta. Quer dizer, então a gente tem que torcer para que o juiz ou o ministro esteja favorável à lei que você discute, e se por acaso ele não gostar, ele declara ela, porque ele tem poder para isso, né? Essa é a grande questão. Pelo menos até que caia essa decisão. Claro. Ele declara que é inconstitucional. Ele declara, porque ele tem esse poder, o poder da caneta, né? Esse é uma poder questão, mágico. é um poder mágico, né? E o ministro Supremo, e mais bizarra ainda essa questão, é quando um desautoriza o outro. Sim, no caso ele desautorizou o presidente do Supremo. Isso já tinha acontecido quando o mesmo, veja que isso aí, ele é reincidente, né? Ele já tinha desautorizado o Toffoli, o Lewandowski. O Lewandowski. Quando autorizou aquela entrevista pro Lula. Ah, sim, a famosa questão da entrevista. E agora ele desautoriza o próprio presidente do Supremo Tribunal. Então... Um ministro sozinho cancela o trabalho do parlamento inteiro. Exatamente. Podia pelo menos ter assim um prazo fixo para o colegiado examinar as decisões monocráticas. Não, e pior nessa questão que se ele tivesse esperado 8 dias, né? Mas sabe por que ele podia esperar 8 dias e entrava no fluxo normal depois do recesso. E sabe por que ele decidiu desse modo? Porque ele sabe que o placar é adverso. Sim. Ele tem 7 votos contra ele. Então, não tem chance do juiz de garantias não passar. Jogou para a torcida. Isso, eu vou afirmar aqui e assino. O juiz de garantias será declarado constitucional. Não tem chance. Mas se isto é assim, por que ele decidiu, por que não esperou alguns dias para que o plenário examinasse na sequência? Ou se esperasse os 6 meses, na medida em que já estava suspenso por 6 meses pelo presidente. Sim. E nesse meio tempo se discutiria. E quando o presidente decidiu isso, Mário, Juremer, ele simplesmente ele disse: olha, eu vou transferir, implicitamente ele está dizendo, porque é constitucional. Porque se não fosse, ele declararia. Exatamente. Bingo. E de resto, Mário Madureira, a gente fica com a impressão de que os ministros também estão numa disputa entre eles que não esconde mais, nem disfarça mais o interesse político. Sim, em verdade, infelizmente, né, porque isso é muito sério, não que o Supremo não seja uma instância política também. Mas não pode ser partidária. Não pode ser partidária e nem de interesses de setores da sociedade. Claro. Ele tem que pensar a Constituição, o Supremo tem que pensar a Constituição. A Constituição é a lei das leis, né? O que acontece, Tchê, é que há muito tempo que vem havendo um processo de erosão da Constituição, da prevalência da lei sobre outras coisas. Eu só dou um exemplo, o Lênio lembra disso. Lá por 1989, 90, o Banco Mundial vendeu para o Brasil e para vários outros países a ideia de que era preciso uma reforma do judiciário para conferir previsibilidade às decisões. As corporações internacionais achavam que no Brasil os órgãos do judiciário julgavam muitas vezes contra os interesses delas e com um certo rigor demasiado na aplicação da norma constitucional, que tinha recém sido aprovada, a Constituição de 88. Então, eu só vou lembrar uma coisa e o Lênio pode completar. Aí eles venderam a ideia de que era preciso considerar no julgamento
o impacto econômico-financeiro das decisões. Então, de repente, o impacto econômico-financeiro das decisões passou a ser mais importante do que tudo que está no preâmbulo e nos primeiros artigos da Constituição, onde está todo o arcabouço do Estado Democrático de Direito. Isso tem sido uma barbaridade. Interessante é que muitos falam isso, que é uma análise econômica do direito, né? Se é uma análise econômica do direito, não é mais direito. E nesse sentido, se o econômico vale mais que o jurídico, eu prefiro o Marx, então. Se o econômico é o dominante e o jurídico vale nada, aliás, Marx fazia melhor que isso, né? Dizia o direito é superestrutura da sociedade. Exato. Agora, por quê? Porque no Brasil o consequencialismo nesse sentido, aliás, no voto do Fux, para voltar, ministro Fux, qual é o principal argumento dele? O argumento consequencialista, dizendo das despesas que o judiciário queria. Não vou discutir aqui as contradições que estão nele mesmo, mas com relação ao auxílio moradia. Mas não ter juiz de garantias é uma jabuticaba, como se diz, porque quantos países tem? Evidente. E nem só por isso, né? O juiz de garantia, ele é uma necessidade hoje, e até é uma coisa assim meio estranha, porque o próprio juiz, quando examina, ele é um garantidor. O Ministério Público deveria ser o garantidor. Mas por que você precisa, então, de um juiz de garantias? Eu li teu artigo outro dia sobre isso. Talvez porque nem o Ministério Público e nem o Judiciário estejam dando as garantias constitucionais necessárias. Que deveriam. Eu sei que isso que eu estou dizendo aqui desagrada um público enorme, punitivista, etc., né, que acha que existem direitos demais. Tem gente que escreve assim: a Constituição só trata de direitos. Eu digo, claro, cara pálida, a Constituição é uma carta de direitos, não é uma carta de deveres. Embora até também traga deveres, na verdade. Traz muitos deveres, mas as pessoas fazem um cálculo. Quantas vezes a palavra direitos está ali? Claro, só pode ser isso. Só pode ser. Agora, as pessoas que falam contra os direitos são os primeiros a esgrimir direitos. Quando estão discutindo alguma coisa, assim, eu tenho o direito de dar a minha opinião. Pronto, você acabou de dizer que você tem um direito. Agora, por que você não gosta que os outros tenham direitos? Boa. É isso. É claro. Bizarro isso, bizarro. Claro. Agora, um assunto que chocou o Brasil nesta semana. Os extras recebidos pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Em princípio, legais. Mas, no momento em que na Assembleia Legislativa se está aprovando projetos duríssimos para diminuir ganhos de quem ganha pouco, é aceitável que o sujeito esteja embolsando 700 mil de licença-prêmio e férias não gozadas? Mário Madureira. Cortando vencimentos, né, ganhos de quem ganha pouquíssimo. Exato. Pouquíssimo. Só isso já seria bastante para que as pessoas tivessem, essas pessoas que estão ganhando muito e ainda se arrogam o direito de ganhar 700 mil, 500 mil, né? A títulos também questionáveis, embora possa se dizer que existe uma lei que assegure isto, mas realmente é chocante. E nós não vemos como fazem quando se trata de falar na defesa de direitos do acusado, direitos daquela pessoa que está sendo julgada, que portanto ainda não é condenada. Nós não estamos vendo gente levantar a voz, e deveria. Como assim? Da onde é que emerge o mesmo princípio moral que tu tanto tem apontado que não serve para ser base para julgamento? Aqui neste caso é usado. Quando é para defender a presunção de inocência, por exemplo, as pessoas dizem, não, isso é uma barbaridade, isso é defesa de bandido. Isso. Pronto. Agora, quando o cara recebe 700 mil e na mesma casa onde isso acontece, ou ali pertinho, os caras estão cortando o salário de quem ganha 1.000 e pouco? Sim, exatamente. É isso. É chocante. É chocante isso, Aliás, tem que fazer urgentemente, falar em leis, tem que fazer uma lei, e a Assembleia pode fazer isso. Só que aí tem todo o problema do Judiciário, o Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas. Tem que obrigar a pessoa a tirar férias. Sim, não pode deixar acumular. Na universidade, se eu não tiro férias, eu sou punido. Aliás, eu não posso nem receber e-mail durante as férias porque eu sou obrigado. O Juremir me dizia antes na rádio, você é obrigado a tirar férias. Exato. Por quê? Porque você não pode depois vendê-la. Nesse sentido é que devia ter uma regulamentação para não dar esse tipo de problema, né?
Não estou questionando, enfim, se o cara deve ou não. Estou dizendo que, bom, o que o Juramir levanta, o Juramir inclusive levanta é a questão de uma péssima estratégia, né? Sim. Sim, é o momento, né? Sim, é melhor diluir do que deixar acumular e depois ter que pagar 700 mil. Se tivesse pago diluído. Se tivesse pago diluído, e desculpe, mas se eu tenho que pagar para alguém 700 mil para ele não se aposentar. Essa explicação não me parece uma boa explicação essa. Eu aceito outra. Eu aceito a explicação jurídica. Sim, mas essa não. Que esse é um argumento meramente também consequencialista. Isso. Pois é. É um argumento de ocasião. Que mais há de espantoso? Há precedentes muito ruins nesse sentido, né? O ministro Fux, com uma canetada, segurou por 5 anos o tal do auxílio moradia de toda a magistratura do Brasil. E até hoje isso não está resolvido. Não tem lei. É com base sim, ali na ele caneta. não mediu as consequências. E essa é a palavra interessante, não mediu as consequências. Tu perguntavas o que tem de mais, né? Tem vários assuntos. Diga aí. Eu tenho um aqui de Porto Alegre que eu quero falar depois, que parece importante, que trata da presunção da inocência. Já vamos explicar por que trata da presunção da inocência. E falar em presunção da inocência, lá em Brasília vai pipocar, tem várias coisas. Um deles tem a ação de inconstitucionalidade contra a lei do abuso de autoridade. Logo isso vai ser julgado, quer dizer, outra grande discussão nacional, porque vários segmentos do Ministério Público e do Judiciário entraram com ações contra abuso de autoridade. Outro grande imbróglio no parlamento, no STF, vai ser a chegada, a discussão da constitucionalidade ou não das emendas se passarem sob presunção da inocência, porque nós estamos falando hoje da presunção da inocência, essa discussão não acabou, porque as férias no Brasil abafam uma série de discussões, mas vejam que lá existe um projeto de lei para mudar o 283, que trata da presunção da inocência, e emenda constitucional, lá está lá o Lazier e um monte de gente metido nisso, exatamente para dizer que a cláusula pétrea não é pétrea. Nós temos que organizar aquele debate, Lênio Streck e Lazier Martins. Exatamente, eu estou esperando, que eu quero... Sim, só depende dele. Exato. E aliás, nessa questão da presunção da inocência, também, agora no dia 12, o Supremo vai discutir outro tema polêmico. As decisões do júri devem ser imediatamente executadas. Resultar em prisão imediatamente. Exatamente. O sujeito, que o Brasil tem um problema seríssimo, né, que é essa coisa da íntima convicção. O sujeito por um voto. 4-3. Que o sujeito não precisa justificar por quê. E diz mais ou menos como no Albert Camus. Por que matou? Por causa do sol. Então, o sujeito não justifica. E isso condena o sujeito, condena o réu. Condena e joga ele na prisão. Imediatamente. E a possibilidade de revisão disso. Então, o júri tem que ser urgentemente reformulado. Não pode ser assim. Não é assim nos outros países, em muitos países. Bom, eu estou propondo há muito tempo a mudança no júri que transforme ele em que os jurados têm que fazer sua motivação, enfim, como na Espanha. Eu pegaria o modelo espanhol, mas tem o francês também, tem o português, no sentido de que é um escabinato. Tem um juiz, 3 juízes e os jurados. Que tem que eliminar, e não é proibido que se elimine, você mantém o júri. Eu não estou dizendo que o júri não pode. Aliás, como eu sou a favor das cláusulas pétreas, o júri tem que permanecer porque ele é cláusula pétrea. Sim. Agora, ele não precisa continuar como está, em que qualquer jurado diga sim ou não sobre a liberdade de alguém. E pior, se o Supremo fizer agora, o Supremo estará dizendo que a decisão do júri é plenipotenciária e a dos tribunais não, e nem a dele mesmo. Isso. Porque o Supremo pode condenar alguém e aceitar embargos declaratórios, etc., e não prender imediatamente. Sim. Porque ele mesmo disse que existe presunção de inocência. Estou certo, Mário? Certíssimo. Agora ele poderá dizer que a do júri vale mais do que a dele mesmo. Isso.
É brincadeira? Agora, de tédio ninguém morre nesse país. Não morre mesmo. É mesmo? Depois tem outro assunto. Então fala aí, o que tinha de Porto Alegre? De Porto Alegre, eu vou falar sobre a presunção da inocência, que nós, por exemplo, estamos dando toda a presunção da inocência para o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Como assim? Que é o caso que nós fizemos uma representação, eu quero dizer, Mário, da Associação de Juristas pela Democracia, né, representou contra o prefeito? Contra o prefeito. Nós fizemos uma representação sobre a questão da publicidade. Há dois ângulos nessa questão da publicidade, que está suspensa, né? Sim. Então, uma questão da suspensão, que o juiz de primeiro grau disse que não podia. Eu escrevi um texto que até o porteiro do fórum daria liminar para suspender e de fato foi suspenso. Depois o tribunal confirmou dizendo que o artigo 37 da Constituição diz que só pode fazer em educativo, etc. O artigo 37 da Constituição. Diz o quê? Diz que a publicidade tem que ter necessariamente um caráter educativo, etc. Não pode ter nada de para além disso, por exemplo, promover simplesmente a tua administração. Certo. Está certo. E informação, mas educação, na matéria de interesse social. Claro, vá se vacinar. Sim. Ponha seu filho na escola. É o caso clássico. É o caso clássico, orientação, né? Para a cidadania, né? E até diria, eu até sou a favor dessa questão, pague seu IPTU em dia. Isso. Tenha 20% de desconto. Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Perfeito. Agora, dizer que as reformas que o Brasil precisa, Porto Alegre já fez. Lá em São Paulo? E lá em São Paulo? No Rio de Janeiro? Alguém estados? diria assim, qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Quem diz isso é a lei do município. Então nós temos 3 problemas aí. E olha, estou dando toda a presunção. O Mário é testemunha. Sim. Nós simplesmente relatamos isso ao Ministério Público. Eu não fiz denúncia, Mário não fez denúncia, a AJURD, Associação de Juristas para a Democracia, não fez denúncia. Que denúncia cabe ao Ministério Público. Denúncia cabe ao Ministério Público. Levamos lá, a notícia está com a Procuradoria de Prefeitos, que examinará isso, damos toda a presunção da inocência para o prefeito, porque nós trabalhamos com a tese da presunção da inocência, e são 3 problemas. A Constituição, a lei orgânica, a lei orgânica do município, que é tão clara. A lei orgânica do município, eu não sei como ninguém avisou o prefeito disso. O que ela diz? Leia para nós aí, artigo Mário. 125. Leia aí para nós, Mário. A lei orgânica do município, no artigo 125, Isso. diz o seguinte, já vou te dizer aqui. Ficam proibidas a publicidade e a propaganda de órgão de administração direta e indireta fora do município, seja qual for o objetivo, exceto aqueles referentes à atividade turística. Fora do município, só turismo. Só turística. Então, ou seja, venha visitar Porto Alegre, que é muito bonita. Mas ela não para aí. No parágrafo 8º, ela diz: o não cumprimento do disposto neste artigo implicará crime de responsabilidade, sem prejuízo da suspensão da propaganda ou publicidade e da instauração imediata do procedimento administrativo da apuração do ilícito. Claro, a suspensão já houve, porque já houve uma outra ação feita. Claro, por isso que são 2 âmbitos. Sim, né? Aqui é a área criminal. Nós estamos dizendo que, em tese, porque quem diz se houve crime ou não é o judiciário. Sim. Enquanto a pessoa não for condenada e transitada em julgado, ela é inocente. E porque nós trabalhamos com a presunção da inocência. Nós defendemos isso. Exatamente. Para todas as pessoas. Isso. Então, nós estamos noticiando, levando ao Ministério Público e provocando o Ministério Público a examinar essa questão. E se encontrar, como parece ser, que há ilicitude e que essa ilicitude tem caráter criminal, então ele poderá abrir o processo criminal. E nesse caso, as coisas se complicam, né? Complicam. E veja, nós não somos ignorantes em achar ou ingênuos de dizer que uma lei orgânica pode estabelecer o que é crime. Mas existe uma construção que se faz porque existe a lei de responsabilidade dos prefeitos, que é o decreto 201. Isto. Que também
trata dessa questão, são crimes de responsabilidade de prefeitos, aplicar indevidamente rendas ou verbas públicas, efetuar despesas não autorizadas por lei. Negar execução à lei federal. Negar execução à lei federal. Então você aí soma isso com a Constituição, que aliás o Judiciário já trancou. Portanto, ou seja, o fumus boni iure está a favor da AJURD. É a famosa fumaça do bom direito. A fumaça do bom direito está a favor, nós estamos de boa fé nisso, porque acreditamos. Vamos supor que o Judiciário tivesse dito, não, essa propaganda não tem problema, nós teríamos que talvez, pensar, não sei, embora quando o Judiciário não falou da propaganda fora, porque não era objeto, fora do estado do Rio Grande do Sul, até porque ela veio logo depois também, né? A propaganda fora do município. Então, somando a lei orgânica, que é a Constituição do município, e a Constituição do município, o decreto 201, que vale até hoje, porque todos os dias prefeitos estão enrolados até o pescoço com isso. E terceiro, a Constituição. Resultado, se for crime de responsabilidade, se o Ministério Público do Rio Grande do Sul, com atribuições para isso, entender que pode inclusive, como está na lei, pedir o afastamento prévio. Não sei se o fará, mas também está escrito. Ou seja, nós descrevemos, inclusive tomamos o cuidado, né, Mário, com todos os signatários aqui. Temos aqui o ex-procurador-geral do Estado, o Gabriel Fadel, temos um conjunto grande de juristas, somos uns 15, eu acho que assinamos mais ou menos isso, o Orlando, Santos Filho, etc. Tomamos o cuidado de não adjetivar. Sim, e tem um foco, isso é bem claro, é a propaganda que foi feita fora de Porto Alegre porque ela não cumpriu o objeto previsto na própria lei orgânica do município. Só isso. Caráter educativo, informativo, exatamente. Ou turístico. Perfeito. Exato. Como não é turístico e não tem nem indícios de que seja turístico, parece-nos que claramente está configurada a violação da lei orgânica, do decreto e da Constituição. Tomamos o cuidado, como disse, eu repito, de não adjetivar. Não estamos fazendo um juízo de valor no sentido de que isso é ruim. Aliás, nem dissemos se é bom ou ruim. Não importa, vamos supor que seja bom. Vamos supor que isso seja bom. Mas parece contra a lei, parece contra a Constituição. Onde está escrito X, para mim, deve-se ler X. Essa é uma questão antiga. Agora fica uma questão, Lênio Streck e Mário Madureira. Será que a assessoria jurídica do município não se deu conta desse texto tão claro na lei orgânica de Porto Alegre? Essa é a minha pergunta, que a primeira coisa quando o Mário e o pessoal falou... Porque o texto é literal. O texto, aí é literal. É difícil dizer o contrário. Só há 6 hipóteses para a qual uma lei pode não ser aplicada. Uma delas é sua inconstitucionalidade. Mas a inconstitucionalidade tem que ser declarada por quem de direito. Vamos supor que a prefeitura, a assessoria tenha dito, ou tenha entre si discutido e disse assim, olha, esse dispositivo aí que diz que não pode fazer fora do município, porque eu acredito que eles tenham lido, não acredito que eles desconheçam. A ninguém é dado o desconhecimento da lei. Também é um princípio fundamental. É um princípio fundamental. Alguém tenha dito, não diz para o prefeito não dar bola para esse negócio aí, porque está só na lei orgânica. Então, portanto, se só está na lei orgânica, não está no decreto, é uma tese. Só tem um detalhe: quem disse a lei orgânica é constitucional ou não é o tribunal, é o judiciário. Mas entende? Agora, e o que dizer sobre o decreto 201? A gente chama de decreto, mas porque o decreto tem valor de lei. É um decreto-lei, na verdade. Vale desde então. Ordenar, etc., também parece bem claro isso. Então, eu não sei como será resolvido isso, como o Ministério Público vai descascar esse abacaxi, porque também... Vocês representamos o Ministério Público. Eu que fui 28 anos no Ministério Público, sei bem como é difícil fazer essas coisas. Então eu recebia, fui promotor em várias comarcas, chega lá uma associação de moradores pedindo, na época os prefeitos ainda eram julgados lá
enfim, ou vereadores, enfim, pedindo. Aí você fica com aquele troço na mão, fica dias estudando para saber efetivamente se há ou não há. O Ministério Público, que tem essa atribuição legal, tenho certeza que fará um juízo imparcial sobre isso. O Ministério Público, Madureira, ainda não se manifestou. Não, ele recebeu anteontem. É bem recente. E esse período de férias, uma parte dos procuradores não estão trabalhando, estão em férias, a outra parte sairá depois. Então, haverá distribuição para um procurador ou uma procuradora e eles vão analisar. Mas é importante dizer, complementando o que dizia o Lênio, que além do Decreto-Lei 201, que regulamenta a administração pública em todos os níveis do Brasil, e também a Lei Orgânica, a Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 1º, diz que a publicidade, olha bem, mais literal que isso é impossível. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal das autoridades ou servidores. E aqui pôa pra frente, tá no Valor Econômico, no Estadão e Folha. Não é culpa minha, ninguém mandou fazer isso, apenas estamos cumprindo o que é o nosso papel também de cidadão. Outro dia o cara dizia, Associação dos Juristas para a Democracia, eu digo, eu queria que fosse a Associação dos Juristas contra a Democracia. Muito importante bem. Ainda, só dizer o seguinte, a AJURD, para quem não souber... O Mário é o presidente. Não é uma associação de advogadas e advogados. Não. É também de membros do judiciário, magistrados, juízes, juízas, desembargadores, membros do Ministério Público, do qual por 28 anos o Lênio fez parte, muitos, membros das defensorias, das carreiras do magistério, professores, cientistas políticos. Isso. Então é uma coisa, é bem aberta. Né? É defesa da democracia. Tem gente juristas para a democracia, mas poderia ser mais do que isso, né? Claro. Perfeito. Lênio Streck e Mário Madureira, juristas, obrigado pela vinda aqui ao Esfera Pública, comentar todos esses assuntos. Nós estamos chegando ao final do programa. Queremos também desejar aqui boa sorte para a nossa colega Ananda Miller, que está entrando numa nova fase da vida, vai desenvolver novas atividades, infelizmente está nos deixando. A Ananda, minha conterrânea. Então, a Ananda, grande jornalista, figura maravilhosa que todos nós admiramos e que está abrindo uma nova frente na vida dela. Então, nós desejamos realmente que ela tenha toda a sorte do mundo. Todos os dias nós surpreendemos com coisa, de tédio ninguém morre. Pois é. Ananda, boa sorte, Nanda. Boa sorte para a Ananda. Estamos chegando ao final do nosso programa. Vamos ler aqui os nossos patrocinadores. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. CPR Sindicato, a força da escola pública em nossas mãos. Sindi Bancários Porto Alegre, Sindi Fisco RS, auditor fiscal menos sonegação, mais receita para a sociedade gaúcha, e a Durg Sindical em defesa da educação pública. Vem aí a Lila Vieira com o Guaíba Notícias, depois a Samantha Klein com o Guaíba News. Até segunda-feira. Bom final de semana.